Você conseguiria passar uma noite inteira no cemitério mais assombrado do país? Aquele lugar onde os portões rangem sem vento e o silêncio é tão denso que você consegue ouvir as batidas do seu próprio coração acelerado? Este é o relato mais assustador que já recebemos em toda a nossa trajetória. Mas o que torna essa história verdadeiramente única não é apenas o terror vivido por quem estava lá, mas o fato de que um padre, acostumado a lidar com o inexplicável, analisou cada detalhe desse encontro sombrio. O que será que ele descobriu sob a luz da fé e da experiência? Prepare-se, porque o que vou te contar agora pode mudar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Olá, eu sou o seu guia por este mistério. E hoje vamos desvendar o que aconteceu quando o sagrado encontrou o profano naquele cemitério esquecido. Prepare-se para se arrepiar, pois os detalhes que vamos explorar aqui não são para os fracos de coração. Acomode-se, apague as luzes e venha comigo nesta jornada pelo desconhecido. Tudo começou com uma testemunha, que, movida por uma mistura de ceticismo e curiosidade mórbida, decidiu atravessar os muros daquele campo santo durante a madrugada. O ar lá dentro era diferente, mais pesado, como se cada molécula de oxigênio estivesse carregada de memórias de dor e saudade. À medida que avançava entre as lápides de mármore frio, a pessoa relatou ter visto luzes estranhas, esferas de um branco azulado, que se moviam em trajetórias impossíveis entre os túmulos. Não eram reflexos, não eram lanternas, eram orbes que pareciam observar. Logo em seguida, os sussurros começaram. Não eram palavras articuladas, mas uma massa de vozes sem corpo que pareciam vir debaixo da terra, um murmúrio constante que causava uma náusea inexplicável. Sombras que não pertenciam a nada sólido começaram a ganhar vida, alongando-se pelas paredes das capelas familiares como se estivessem se descolando da própria escuridão. O frio que se seguiu não era meteorológico. Era um gelo que nascia de dentro dos ossos, uma sensação de vazio absoluto que sugava toda a esperança do ambiente. A testemunha conta que, naquele momento, sentiu que sua mente estava prestes a quebrar. O pânico não era apenas medo de morrer, mas o medo de ser consumido por algo que a lógica humana não consegue catalogar. Desesperada e sentindo que algo a seguia até mesmo depois de sair do cemitério, essa pessoa decidiu procurar a única autoridade que poderia entender tal agonia: um padre especializado em fenômenos extraordinários. O padre, um homem de semblante sereno, mas olhos que carregavam o peso de muitas batalhas espirituais, ouviu o relato com uma atenção perturbadora. Ele não riu, não julgou e, principalmente, não descartou a história como um surto psicótico. Para ele, os sinais descritos eram clássicos, mas indicavam algo profundo. Ele começou explicando que o silêncio além das vozes, aquele vácuo sonoro que a testemunha sentiu, é um indício típico de uma manifestação sobrenatural de baixa vibração. Segundo sua análise, as luzes não eram espíritos errantes, mas sim energias de infestação, manifestações que buscam drenar a energia vital de quem as observa. O padre destacou que o arrepio na espinha e a náusea são reações físicas da alma tentando repelir uma presença que não pertence ao nosso plano. No entanto, ele também trouxe uma perspectiva cautelosa e provocativa. Ele questionou: até que ponto o medo humano, alimentado por séculos de histórias macabras e filmes de terror, não teria agido como um catalisador? Para o clérigo, a mente humana é um portal poderoso. Um lugar carregado de dor emocional, como um cemitério, pode atuar como uma lente de aumento para as nossas próprias sombras internas. Ele sugeriu que, embora a manifestação espiritual pudesse ser real, o que a testemunha viu foi moldado pela sua própria psique aterrorizada. Ele revelou que, em casos assim, o perigo não é apenas o que está lá fora, mas como o que está lá fora consegue se instalar aqui dentro, no coração daquele que duvida ou teme excessivamente. Mas a análise do padre
abre portas para outras teorias que nos fazem questionar a própria natureza da realidade. Além da explicação teológica de anjos caídos ou almas em pena, muitos estudiosos do paranormal falam sobre a energia residual. Imagine que o cemitério é como uma fita magnética gigante. Milhares de emoções intensas, como o luto desesperador, o arrependimento e a agonia da perda, ficam gravadas nas pedras e no solo. Em certas condições climáticas ou estados mentais, essa gravação dá o play, repetindo sombras e sons do passado sem que haja necessariamente um espírito consciente ali. É a teoria da pedra gravada. Por outro lado, há quem acredite em fenômenos que a ciência moderna apenas começa a arranhar, como portais dimensionais. Seriam os cemitérios pontos de convergência onde a barreira entre as realidades é mais fina. Lugares onde o tempo e o espaço se dobram, permitindo que vejamos vislumbres de outros mundos. Alguns físicos sugerem que o que chamamos de fantasmas podem ser apenas interferências de universos paralelos que se tocam momentaneamente. Essa ideia transforma o terror em algo fascinante. E se a testemunha não estivesse vendo mortos, mas sim seres de uma outra dimensão que também estavam nos observando com o mesmo espanto? A complexidade desse evento é o que torna a conclusão do padre tão intrigante. Ele não nos deu uma resposta definitiva, mas sim um aviso sobre o respeito que devemos ter pelo desconhecido. E você? No fundo do seu coração, o que você acha que está acontecendo naqueles corredores de silêncio eterno? Este relato nos deixa em uma encruzilhada entre a fé, a ciência e o puro mistério. O que a testemunha viveu foi um trauma real, algo que mudou sua percepção para sempre. A análise do padre nos mostra que, seja por forças espirituais ou por mistérios da nossa própria consciência, existem lugares no mundo onde as regras normais parecem não se aplicar. Quero muito saber a sua opinião sobre isso. Você acredita que o padre tem razão e que existem presenças que tentam nos consumir através do medo? Ou você acha que tudo não passa de energia residual presa no ambiente, como um eco do passado? Talvez você tenha uma teoria própria, ou melhor ainda, uma experiência pessoal que corrobore com o que foi dito aqui. Deixe nos comentários a sua visão sobre esse mistério. Eu leio cada um de vocês e adoro saber quais teorias fazem mais sentido na mente de quem nos acompanha. Já passou por algo parecido em um cemitério ou lugar abandonado? Aquela sensação de ser observado quando não há ninguém por perto. Compartilhe sua história conosco, pois ela pode ser o tema do nosso próximo vídeo. O que realmente teria acontecido naquela noite sombria? O padre pode ter revelado uma verdade perturbadora sobre como o nosso medo alimenta o sobrenatural, ou talvez ele tenha apenas arranhado a superfície de algo muito maior e mais antigo que a própria religião. O mistério desse cemitério permanece, e a testemunha nunca mais foi a mesma, carregando consigo a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos, mesmo na morte. Se você sentiu o clima pesado dessa história e quer descobrir mais relatos reais e análises profundas como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os nossos próximos mergulhos no desconhecido. O mundo é muito mais vasto e sombrio do que os nossos olhos podem ver, e estamos aqui para explorar cada sombra ao seu lado. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, o que você ouve no silêncio não é apenas o vento. Inscreva-se agora para continuar explorando o inexplicável conosco.